Algumas pessoas não vieram hoje, né, pela manhã. Eu creio que devem ser argentinos, né, que devem estar se preparando para o jogo. Aleluia. Mas, irmãos, nós estamos chegando no final do ano, né? Se os irmãos não sabem ainda, estamos já há 16 dias para acabar o ano. Não sei se vocês já perceberam. E sempre no final do ano a gente faz uma reflexão da nossa vida, né? Para que o próximo ano sempre venha a ser melhor, né? Ninguém deseja no final do ano que o próximo ano venha a ser pior, né? Sempre nós desejamos no nosso coração que o próximo ano venha a ser melhor e que nós possamos ter grandes vitórias. E nós acabamos de cantar aqui um cântico que eu gosto muito desse cântico, né? Que faz algo novo, né? Faz, Senhor, algo novo, né? Quero viver algo novo, quero viver algo novo. Então, irmãos, só que Jesus disse que não se coloca vinho novo em odres velhos. Por quê? Porque ele se rompe e azeda todo o vinho. O que quer dizer assim? Deus sempre tem algo novo para que nós possamos viver. Aliás, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs em nossas vidas. Não é só na virada do ano. Não é só no final de um ano para o outro. Então, o vinho novo e o novo, para que nós possamos viver, sempre está na disposição para nós em Deus. Mas uma coisa que nos impede de viver algo novo são as nossas atitudes velhas. Ninguém pode viver algo novo e você desejar viver algo novo na sua vida no próximo ano, tendo as mesmas atitudes que te levaram esse ano a ter muitas frustrações e algumas derrotas, alguns problemas. Então nós só vamos viver algo novo de verdade quando nós nos dispormos a fazer algo novo. Nós vivemos algo novo quando nós queremos fazer algo novo. Ou seja, nós conseguimos viver algo novo fazendo coisas velhas, as mesmas coisas que nos levaram a frustrações. Então eu creio, para a minha vida, todo ano eu faço uma reflexão, eu falo, Deus, o que eu fiz de errado esse ano? Que eu não consegui viver algumas coisas que eu queria viver. E todas as vezes, todos os anos eu faço a reflexão e vejo que algumas coisas que eu não vivi, é porque eu continuei cometendo os mesmos erros velhos do passado. E é por conta disso que nós não vivemos algo novo. Então eu queria que você se dispusesse a esse ano fazer uma reflexão da sua vida, no final do ano. Refletir na sua vida. Por que tais coisas não aconteceram? Não é culpa de Deus, porque o vinho novo sempre está à disposição nossa. Todas as manhãs. Mas vamos fazer uma reflexão do que te levou esse ano a não viver aquilo que você queria viver, de verdade. É um momento muito importante nas nossas vidas. Então, não adianta nós ficarmos falando do que nós erramos. Ontem eu estava ouvindo o Dorival Júnior, que era técnico do Flamengo, ele estava numa mesa redonda, e ele falou assim, não adianta a gente ficar discutindo se o Neymar bateu o pênalti, não bateu, se faltava 3 minutos. Não, nós precisamos reunir os especialistas de verdade de futebol e ver o que nós erramos para que daqui 4 anos nós não cometamos o mesmo erro. Que não adianta ficar falando agora. E a nossa vida é a mesma coisa, irmãos. Não adianta ficar triste, porque muitas pessoas se entristecem no final do ano por coisas que não aconteceram, mas não adianta ficar. Refletir, ver aonde nós erramos, para que 2023 seja um ano de vitória de Deus nas nossas vidas, amém? E pensando nisso, Deus me deu uma palavra de uma personagem da Bíblia, que teve grandes vitórias no Senhor, porque essa personagem, ela tinha uma disposição em Deus, ela tinha uma comunhão com Deus, ela tinha uma vida com Deus tão forte, que ela via coisas que pessoas comuns não conseguiriam ver.
Ou seja, ela via a vitória e tinha a certeza da vitória, da justiça de Deus, onde capitães de exércitos, o general do exército não conseguia ver a vitória, ele se atemorizava por conta daquilo, mas essa mulher, profetisa, juíza, ela tinha uma comunhão com Deus tão íntima, que ela conseguia ver a vitória onde ninguém conseguiria ver. E é isso que nós precisamos, irmãos. Nós precisamos em 2023, já começando hoje, começar a ter uma visão espiritual do que Deus tem para nós. E não ficar achando que é difícil, é complicado, eu não posso, o inimigo, a minha deficiência de ir e competir num trabalho com outras pessoas. Tem 3 candidatos, mas não importa a capacidade dos 3 candidatos, o que importa é o que Deus tem me dado, e Deus vai me dar essa vitória nesse emprego, Deus vai me dar a vitória na área que eu preciso, porque se nós ficarmos vendo os problemas, ficarmos vendo as dificuldades e nos apequenarmos, nós nunca vamos conseguir, de fato, humanamente falando, vencer as coisas. Nós precisamos ter uma visão espiritual da nossa vida. Nós precisamos ter uma visão espiritual da vitória que Deus já preparou para nós. E é isso que nós precisamos. Então eu queria que você vá abrindo a sua Bíblia lá no livro de Juízes, no capítulo 4, nós vamos ler todo o capítulo, do 1 ao 24, fala de Débora. Quantos conhecem Débora aqui? Aleluia! Eu admiro muito essa profetisa. Débora foi uma inspiração para colocar o nome na minha filha número 2. Né? Então eu tenho a Beatriz e eu tenho a Débora, a Débora, ela veio no momento difícil da nossa vida, né? No momento em que a Evelyn ainda nem tinha certeza da gravidez, nós passamos por uma luta muito grande, num problema muito grande, que humanamente falando, nós não víamos solução para aquele problema, mas Deus nos deu uma visão de vitória, uma visão de vitória, que nós iríamos passar por aquele problema. A Débora iria nascer, e a Débora nasceu com alguns problemas de saúde, e nós estávamos num problema financeiro muito grande naquela época, por conta de alguns problemas que nós tivemos, de uma enchente que deu na nossa casa, tudo, e essa profetisa Débora foi inspiração para colocarmos o nome da nossa filha nesse momento difícil, que Deus nos deu a vitória. Então abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 4, versículo 1. Nós estamos lendo na versão NVI, se você não tem, acompanhe aqui. Mas pode acompanhar na sua também, que não muda muito. A Bíblia diz que depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante de seu exército era Sísera, que habitava em Araçote Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 cavalos de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, algumas versões dizem palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naphtali. Ele disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon, e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus cavalos de guerra e tropas, junto ao rio Quizon Miller, e os entregará às suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, eu irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: está bem, eu irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua,
porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Guedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naphtali, 10.000 homens, e o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, o quineu Eber se havia separado dos outros quineus, descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e armou a sua tenda junto ao carvalho de Zaanim, perto de Quedes. Quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor, de Sísera reuniu-se 900 cavalos de ferro e todos os seus soldados em Araçote, Gaboim, ao rio de Quizon. E Débora disse a Baraque: vá, este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu ao monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor, pela espada, derrubou a Sísera e todos os seus carros de guerra e o seu exército. E Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército de Arosete-Gaoim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada. Não sobrou um só homem. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, líder do quineu Eber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã de quineu Eber. Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou: venha, entra na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela cobriu com um pano. Então, estou com sede, disse ele, por favor, dê-me um copo de água. E ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Sísera disse à mulher: fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Eber, apanhou uma estaca de tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente, enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo, e cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Baraque passou à procura de Sísera, e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Sísera, morto com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Amém, irmãos? Deus querido, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos abençoe nessa manhã, com essa palavra poderosa, Pai, que nós estamos aqui, Deus, para meditar nela, Pai. Através dessa profetisa Débora, uma mulher, Deus, que foi usada tremendamente pelo Senhor, juíza em Israel, Deus, uma mulher de visão espiritual, que sabia da vitória da justiça do Senhor, ó Pai, sobre a vida deles. Deus, que nesse ano, Pai, que está terminando, e nos próximos anos que virão sobre nossas vidas, que nós possamos seguir o exemplo dessa mulher, Débora, Pai, e em todo o tempo, Pai, ter essa comunhão com o Senhor, e que nós nunca venhamos nos desanimar, nos enfraquecer, ficarmos temerosos, ó Pai, pelo dia de amanhã, mas que nós possamos ter sempre essa visão espiritual da vitória do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nas Escrituras existem várias mulheres que se destacaram. E nós estamos hoje aqui falando de Débora, né, que foi uma delas, que além de profetisa, ela era também juíza naquele tempo em Israel. E a Bíblia diz que todo Israel subia para ser atendida por ela. E a Bíblia diz que ela ficava debaixo de um pé, né, de tâmara, né, ou palmeiras, né, já começou bem, né, ficava debaixo de uma palmeiras, né, então ali as pessoas iam se aconselhar com ela, para que ela pudesse julgar as causas que aparecessem ali entre o povo israelita. Então, ela era uma mulher, irmãos, que primeiro exemplo que ela nos dá, a Bíblia diz que ela era totalmente comprometida com Deus. Uma das coisas que
que nós precisamos aprender. Uma das lições que nós precisamos aprender, talvez a primeira lição que esse texto nos dá. Débora era uma mulher extremamente comprometida com Deus. Se nós quisermos viver algo novo, se nós quisermos viver ainda esse ano, como nós vemos que a Rose testemunhou aqui agora há pouco, e se nós quisermos ter grandes vitórias no Senhor, irmãos, não tem como, nós não temos uma vida extremamente comprometida com Deus. Não adianta. Vitória de Deus em nossas vidas só vem através do nosso compromisso com Ele. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. A primeira coisa que eu e você precisamos entender, irmãos, Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele, porque Ele só trabalha em nossas vidas através de alianças, não é? Deus, se você pegar de Gênesis até Apocalipse, né, você vê que até Jesus, que é a aliança eterna, Deus fez várias alianças com homens, e em todas elas os homens falharam com Deus, até que Deus vem, envia o Filho dele e faz uma aliança eterna conosco. Mas a Bíblia diz que nós só temos aliança com Deus se nós realmente aceitarmos em nossas vidas, não é? Ao Senhor Jesus, nos comprometermos com Ele e saber que a nossa vitória só vem através da nossa aliança com o Filho de Deus, que se chama Jesus, que é aquele que assumiu o nosso lugar na cruz, derramou o sangue dele, morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia, está aos céus, e a Bíblia diz que todo joelho que se dobrar diante dele, vai se dobrar, e que toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Mas se nós confessarmos que Ele é o Senhor em nossas vidas, nos aliançarmos com Ele, tivermos compromisso com Ele, irmãos, a vitória é certa. A vitória é certa. Não tem como nós ficarmos derrotados. Quarta-feira eu estava testemunhando num grupo ali dos jovens, né, que eu estava com uma dificuldade nesse final de ano. Eu não sabia como resolver. Aí num domingo aqui eu vim pela manhã, e Deus sabe do meu coração, sabe do coração da minha esposa, e eu orei aqui de manhã, que eu sempre venho pelas manhãs aqui, oro, arrumo as cadeiras, oro daqui um pouco, oro por tudo aqui, e aquele dia especificamente eu não vim orar por você, eu vim orar por mim. Aquele dia eu vim orar porque eu estava precisando de uma resposta de Deus na minha vida, para uma solução de Deus na minha vida, e naquele domingo eu creio que eu me dobrei aqui, eu chorei ao Senhor, clamei ao Senhor, e o Senhor viu de fato o nosso compromisso com Ele, o nosso compromisso de fazermos a obra dEle, e no meio da semana, irmãos, incrivelmente, eu recebi um telefonema, eu estava até aqui, eu estava aqui pintando a arte aqui do berçário. De repente eu recebi uma ligação, e essa ligação mudou, não só o meu final de ano, ela mudou e projetou todo 2023 na minha vida. Sabe o que eu fiz? Orei. Simplesmente eu vim aqui e orei, porque eu não sabia como resolver. Então nós precisamos o quê? Saber que nossa visão espiritual é saber que nós temos um Deus, que guerreia por nós. Nós sabemos que nós temos um Deus que vai à frente em cada batalha por nós. Nós só precisamos fazer como Débora, sermos extremamente comprometidos com Deus. Amém, queridos? Quantos querem ser extremamente comprometidos com Deus? Extremamente, querido, não é só ser comprometido. Extremamente é fazer o quê? É respirar Deus. É viver Deus, é trabalhar com Deus, é fazer como Paulo dizia, orarem sem cessar, em todo o tempo, seja trabalhando, cuidando de criança, arrumando a casa, fazendo qualquer tipo de atividade na sua vida, priorizando Deus, querido, priorizando Deus na sua vida. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos? Porque você prioriza, e eu priorizo às vezes tantas coisas, não é? E às vezes são tantas coisas, impedimentos para que nós possamos estar no culto. Às vezes nós priorizamos tanta coisa para nós não participarmos de uma tarde da família, não é? Porque nós temos outras coisas que ao nosso modo de ver é mais importante. Irmãos, o importante na minha e na sua vida hoje é Deus.
o resto são as demais coisas. O Senhor Jesus disse lá em Mateus: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então nós queremos a vitória pela justiça de Deus, mas ele fala: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, querido, na minha e na sua vida, são as demais coisas que ele mesmo fala, que as demais coisas eu acrescentarei. A grande vitória nossa, querido, na nossa vida, é você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não se preocupe com as demais coisas. As demais coisas não são problema seu. As demais coisas, para quem busca em primeiro lugar o reino de Deus, é dele. É ele que vai resolver. Sabe qual é o problema? Que você não vive coisas novas? É porque você deixa de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça para buscar as demais coisas. E é um esforço humano. É um esforço humano e inútil. Humano e inútil. Desgasta, dá tristeza, dá frustração, cansa. E porque nós estamos buscando as demais coisas em primeiro lugar. E nós precisamos viver, Deus fala que nós estamos debaixo do favor dEle. Nós falamos todo o tempo, nós falamos que nós estamos debaixo do favor dEle. Nós estamos debaixo da graça dEle. Então nós não precisamos desgastar com essas coisas, porque nós estamos debaixo do favor. A única coisa que Ele pede é buscar em primeiro lugar o meu reino e minha justiça. As demais coisas que te desgastam, as demais coisas que faz você sofrer, as demais coisas que te desanimam, as demais coisas que faz você chorar, eu resolvo. Eu sou, ele diz, eu sou. Moisés chegou mais, como que eu vou falar com o faraó? Como que eu vou tirar o... Simplesmente você fala, o eu sou me enviou. Irmãos, nós servimos o Deus do eu sou. Que os problemas difíceis não somos nós que resolvemos, é Ele. Débora, por ser extremamente comprometida com Deus, ela teve esse entendimento. Durante muito tempo, irmãos, o povo de Israel vinha sendo humilhado pelo rei Jabim, que era o rei de Canaã. Sabe por quê? Porque eles escolheram seus próprios caminhos. Aquele povo era cabeçudo espiritualmente, sabe? Porque eles sabiam o que tinham que fazer, mas se faziam sempre o que era errado. Então, todas as vezes que aquele povo errava, que aquele povo buscava outros deuses, Deus o entregava na mão dos inimigos. Ou seja, então aqui, o rei Jabim, lá de Canaã, por conta das consequências da desobediência do povo, que escolheram seguir o seu próprio caminho, ficaram 20 anos, irmãos, 20 anos sofrendo, 20 anos sendo humilhado, 20 anos sendo escravizados, 20 anos colhendo derrota. Tem cabimento, irmãos, um povo de Deus ficar 20 anos sendo escravizado por Satanás, 20 anos correndo derrotas, 20 anos sendo humilhado? Não tem cabimento, queridos. Tudo por quê? Porque eles eram desobedientes. Pela desobediência dele, Deus permitia que o inimigo sempre os levasse cativo, sempre os humilhassem. Irmãos, vamos parar com isso. Nós só precisamos obedecer a palavra. Se nós quisermos viver algo novo, nós só precisamos realmente fazer aquilo que Deus quer, não aquilo que eu quero. Aquele povo buscava os seus próprios caminhos, e não os caminhos de Deus. Não os caminhos de Deus. Deus nos trouxe aqui nessa manhã, não para que nós venhamos aqui orar e buscar os nossos próprios caminhos. Nós estamos aqui para orar, pedir a Deus para que nós possamos em 2023, e nesse final de 2022, nós deixemos de buscar os nossos próprios caminhos, para que nós possamos buscar os caminhos de Deus. Porque senão, querido, isso aqui é o resultado. Derrota. Após 20 anos de sofrimento, os israelitas clamaram ao Senhor,
e foi ouvido o seu pedido de socorro. Se você tem sofrido nesses anos, querido, saiba de uma coisa. Não importa se faz 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos. Clame ao Senhor nesse final de ano. Dobre o seu joelho. Comece a clamar ao Senhor. Todo o sofrimento vai passar, porque a Bíblia fala que o sofrimento nosso foi levado lá na cruz. Nós não precisamos ficar sofrendo por uma coisa que Deus já nos livrou. A Bíblia diz que o Senhor Jesus na cruz levou todo o nosso sofrimento, levou todas as nossas mazelas, todos os nossos pecados, Ele já levou na cruz. E eu e você às vezes ficamos sofrendo por algo que o Senhor Jesus já pagou. Você fica com uma dívida que o Senhor Jesus já pagou. E você fica todas as manhãs, todos os dias, o diabo esfregando na sua cara. Uma dívida que já está paga. Você sabia que na justiça não se paga 2 vezes pelo mesmo pecado, pelo mesmo erro? Não se paga, querido, 2 vezes pelo mesmo erro. O seu erro já foi pago lá na cruz. Mas o diabo insiste, muitas vezes, por conta da nossa desobediência, por conta de nós buscarmos os nossos próprios caminhos. Satanás fica ali todos os dias, esfregando na nossa cara uma dívida que não é mais nossa, um sofrimento que não é mais nosso, porque Jesus já fez lá. Mas não importa, querido, o que aconteceu. Vamos viver algo novo. E para viver algo novo, a primeira coisa que nós precisamos fazer como aquele povo. 20 anos errando, sofrendo, sendo humilhado. Mas chegou um dia, sabe o que eles fizeram? Eles clamaram ao Senhor. O que nós precisamos nesse ano, querido, na virada desse ano, hoje, a partir de hoje, todos os dias, vamos clamar ao Senhor. Eu não sei o que Satanás tem feito na sua vida. Eu não sei o quanto que ele tem te humilhado. Eu não sei o quanto que ele tem te escravizado, o quanto que ele tem derrotado você. Mas eu sei de uma coisa: quando nós começamos a clamar ao Senhor, o Senhor ouve o nosso clamor. Aquele povo começou a clamar ao Senhor por um pedido de socorro. Sabe o que Deus fez? Deus enviou, querido, a eles. Deus enviou, sabe o que? Uma mulher excepcional. Uma mulher excepcional, exemplar. Enviou Débora, uma mediadora e conselheira, para transmitir a Baraque, o chefe do exército, a mensagem de vitória. Deus usa pessoas. Deus vai responder ao nosso clamor, muitas vezes, através de pessoas. Deus ouviu meu clamor aqui há 2 semanas atrás, e enviou uma pessoa a me ligar, que eu nem conhecia, que eu nem sabia que existia. Eu fico impressionado como Deus age, querido. Deus enviou alguém para me fazer uma ligação que eu nunca tinha conversado, que eu nunca tinha falado, não era meu amigo, era um estranho, nem sabia que existia. Mas de repente aquele senhor me liga, porque Deus usa pessoas. Talvez você está sofrendo, querido, com a solução sentada aí do teu lado. Talvez você está sofrendo porque Deus tem colocado pessoas aqui na igreja. Pessoas extremamente comprometidas com Deus. Extremamente aliançadas com Deus. E que Deus vai ouvir o seu clamor. Vai tocar no coração dessa pessoa. E essa pessoa vai ser uma Débora na sua vida. Essa pessoa vai ser Débora na sua vida. Talvez você vai ser Débora na vida de alguém. Eu creio que esse ano, querido, Deus vai levantar muitas Déboras aqui, amém, querido? Quantos querem ser Débora aqui? Irmãos, Deus vai levantar muitas Déboras aqui. E nós seremos a resposta de Deus na vida de muitas pessoas. Você vai ser resposta de Deus na vida de um familiar seu. Você vai ser resposta de Deus na vida de alguém que trabalha com você. Você vai ser resposta de Deus para alguém que mora do seu lado. Sabe que talvez que não conheça e vai encontrar no ônibus, vai encontrar no Uber. Talvez o motorista de Uber, que aquele dia vai estar saindo, querido, para trabalhar. E talvez ele tenha falado hoje, talvez vai ser o último dia que eu sair para trabalhar. Porque chega de frustração, talvez você vai pegar esse Uber e você vai ser Débora na vida desse motorista. Deus vai usar você para falar de Jesus para ele. E vai saber que para ele existe solução. Essa semana, ontem a Luzmar me mostrou um menino
16, 17 anos, mais ou menos, que foi lá no viaduto, se atirou, quando o trem vinha vindo, se atirou ali na linha do trem. Ela me mostrou a foto do menino. Sabe o que faltou para esse menino? Faltou uma Débora na vida dele, para saber que ele não precisava fazer aquilo, porque ele só precisaria clamar ao Senhor, que Deus estaria do lado dele. Muitas pessoas estão tirando as suas próprias vidas, querido, porque tem faltado Déboras na vida dele. Débora, uma mulher de visão espiritual e de grande significado para o povo de Deus, chamada para liderar, ela se dispôs a planejar, dirigir e delegar. Sabe, querido, uma pessoa que Deus chama, você será chamado por Deus como liderança, para dirigir, para liderar, para dirigir alguém, para delegar funções para alguém. Isso acontece quando nós entregamos nas mãos de Deus, nós nos entregamos nas mãos de Deus para fazer a sua vontade. Quando Deus encontra alguém que está disposto a fazer a vontade dEle, Ele nos levanta como líderes na nossa casa, como líderes na nossa escola, como líderes provavelmente na igreja, no meio da sua família, para que você possa dirigir, dar uma palavra, delegar, saber. E delegar é saber. Sabe o que é delegar? É você indicar o caminho para aquela pessoa trilhar. Delegar é indicar o caminho da vitória para essa pessoa. Sabe, o grande mérito de um pastor, sabe o que é, querido? Não é só ele ficar orando o tempo todo pelas pessoas, é ele indicar o caminho para que essa pessoa possa trilhar o caminho correto, para que ela possa chegar à vitória. A grande vitória de Débora aqui é que Deus levantou ela para ser extremamente comprometida com Deus, levantou ela para ser uma profetisa, para ser uma juíza, para que ela pudesse liderar no meio de Israel, para que ela pudesse dirigir aquele povo e delegar aquelas pessoas, indicar a solução e o caminho para que elas pudessem trilhar. Sabe, irmãos, é isso que nós precisamos. Quando decidimos fazer a vontade de Deus, nós somos instrumentos de Deus. E fazemos a diferença em qualquer situação. Qualquer situação que possa vir e que possa estar diante de você, Deus vai nos usar para sermos pessoas que vão fazer a diferença. Você vai fazer diferença na sua empresa. Você será levantado como Débora nesse tempo. E no meio dos seus familiares, você vai fazer a diferença. Você vai fazer diferença onde você estuda, você vai fazer diferença no seu trabalho, você vai fazer diferença aqui na igreja. Onde você estiver, Deus vai te levantar para fazer diferença. Deus deseja usar muitos com as qualidades de Débora. Sabe o que é o desejo de Deus, irmãos? É me usar você com as qualidades que Débora tinha. O Senhor deseja que nós façamos a diferença. Mas muitas vezes, quantos de nós o Senhor quer usar, mas Ele não encontra? Por que Ele não encontra? Porque provavelmente muitos de nós estamos buscando nossos próprios caminhos. E Deus só encontra e só pode usar aqueles que estão no caminho. Só existe um caminho. Se nós formos perguntar para vários de vocês aqui, é claro que cada um de nós temos a nossa vida e nós temos vários caminhos diferentes. Mas não são esses vários caminhos que nos levam à vitória. É só um caminho. Jesus é o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não existe outro caminho que possa nos levar até Deus, ter a visão de Deus, ser extremamente comprometido com Deus e ver a vitória da justiça de Deus em nossas vidas. Agora Deus quer que eu e você façamos a diferença nessa terra, mas muitos de nós, Ele não encontra nesse caminho. Nos acomodamos, não buscamos, não desenvolvemos o talento que Ele tem nos dado e também não desenvolvemos os dons que Deus nos deu. Quantas pessoas que vêm para a igreja, Deus dá talentos, Deus dá dons e faz com aquele menino
que recebeu um talento, foi e enterrou. Tem muitos talentos enterrados no meio das igrejas, irmãos. Tem muitos talentos que estão enterrados no meio da igreja. É um ano em que nós precisamos desenterrar os talentos. Irmão, seu talento provavelmente que Deus te deu. Talvez para você ser uma ministra para as crianças das classinhas. Talvez alguém que vai ministrar um louvor, alguém que vai dirigir um grupo de relacionamentos. Eu não tenho tempo, pastor, de preparar a aulinha. Eu não tenho tempo de fazer isso. Eu não posso fazer aquilo. Deus não pode te usar, porque você tem priorizado os seus caminhos e não o caminho dele. E passa mais um ano e vem outro ano e outro ano e outro ano. E você fecha o ano e vê as frustrações. E você vê a sua família não sendo salva. Você vê as pessoas que trabalham com você não sendo salvas. Porque o seu talento está enterrado. Mas Deus quer que eu e você façamos a diferença. Fala para Deus nesse ano: Deus, eu quero desenterrar meu talento. Eu quero fazer a diferença na vida de alguém. Nem que seja uma pessoa, uma pessoa. Nós somos aqui hoje em média de 70, 80 pessoas. Se nós fizermos a diferença na vida de uma pessoa, querido, pregarmos o evangelho, talvez no final do ano que vem, nós teremos 160, 200 pessoas aqui. Mas Deus não pode contar comigo e com você muitas vezes, porque nós resolvemos enterrar o nosso talento para seguir o nosso próprio caminho. Muitos se julgam incapazes e medrosos. Muitos se julgam incapazes e medrosos, como Baraque. Mas Débora, uma mulher determinada nos seus propósitos. Irmãos, mais uma lição aqui. Nós precisamos ser determinados naquilo que nós nos propomos a fazer. A vitória só vem através da determinação. Se você quer ser um crente vitorioso, querido, você não pode ser um crente pela metade, tem que ser por inteiro. A Bíblia diz que Jó era íntegro. Sabe o que é ser íntegro? Jó era um homem inteiro na presença de Deus. Ele não vinha pela metade. Ele não era um homem que no domingo estava nos cultos e no meio da semana ele estava no mundo. Não, ele era inteiro. Quem conhecia Jó sabia que ele era um homem íntegro, reto, temia Deus. Então onde você estiver, querido, nós não podemos ser na metade. Meio crente e meio mundo. Meio crente e meio fazendo as coisas do mundo. Nós precisamos ser inteiro, é isso que Deus espera de nós. Débora era uma mulher determinada nos seus propósitos e não permitiu ser impedida pelos obstáculos. Não existe obstáculo para quem serve a Deus. Não existe, irmãos. Não existe. E você é prova disso. Talvez se você já passou alguma situação que você, por você mesmo, você não saberia como transpassar esse obstáculo. Mas você passou, você conseguiu, você venceu. Faz de novo, Jesus. Deus pode fazer de novo. Deus pode fazer de novo. Débora chamou Baraque e disse: o Senhor Deus de Israel está lhe dando uma ordem a respeito do enfrentamento contra Sísera, que era um dos comandantes do exército de Jabim, rei de Canaã. Mas para ele era difícil de entender, de enfrentar Sísera e os seus numerosos inimigos. Para quem não tem uma visão espiritual, é difícil viver. Algumas pessoas falam assim: mas é difícil ser crente, é difícil. Eu falei: não, é difícil é estar no mundo. Porque quem está no mundo vive no plano natural e não no sobrenatural. Você só consegue ter uma visão de Deus quando você olha de cima. Eu estou vendo coisas daqui que você não está vendo. Sabe por quê? Porque eu estou sobre uma plataforma. Eu estou num nível mais alto que o seu. Talvez você está vendo alguma coisa aí que você está com uma visão limitada. Mas eu consigo daqui ver quem está com sono. Eu consigo ver quem está em pé. Eu consigo ver quem está prestando atenção, quem não está. Eu consigo ver, você não consegue. Sabe por quê? Porque eu estou num plano superior. E a Bíblia diz que nós precisamos viver no sobrenatural. Baraque, ele estava
dirigindo o exército de Israel, mas ele estava dirigindo de uma maneira natural. E de uma maneira natural, sabe o que ele olhava? Ele olhava para Císara, que tinha 900 cavalos, um exército enorme, poderoso, que para ele era difícil de enfrentar. Mas Débora estava no nível, no sobrenatural. Ela falou: vai, porque o Senhor já deu a vitória. Eu e você, nós precisamos sair desse nível natural em 2023 e viver no nível sobrenatural. E para viver no nível sobrenatural, irmãos, você precisa ser extremamente comprometido com Deus. Extremamente comprometido. Na realidade, Baraque necessitava apenas de uma orientação e uma palavra de encorajamento. Entretanto, Débora foi um instrumento do Senhor para encorajá-lo. Irmãos, talvez Deus está me usando aqui nessa manhã para ser um instrumento de Deus para encorajar você. Talvez você entrou aqui desanimado, pensando nas suas dificuldades, nos seus problemas, nas suas lutas, na sua falta de dinheiro, muitas vezes para dar um presentinho para alguém que você ama nesse final de ano. Mas, irmãos, talvez Deus está me usando aqui hoje para ser um instrumento de Deus. Como você pode sair daqui hoje com uma unção de Débora sobre a sua vida e ser instrumento de Deus essa semana na vida de alguém? Encorajar alguém, motivar alguém em Deus e mudar a história de alguém ainda esse ano, meu irmão. Em momentos difíceis, devemos ser instrumento de encorajamento, porque somos comprometidos com o Senhor, amém? Nós precisamos, irmãos, em momentos difíceis, ser instrumento de Deus, porque é em momentos difíceis que o Senhor conta comigo e com você, para sermos encorajados e encorajar outras pessoas. Baraque confiava em Débora, e ele pediu para que Débora o acompanhe para a batalha. Isso aqui é tremendo, irmãos. Débora acompanhou Baraque, ela não só orientou ele, ela falou assim: Baraque, estamos juntos. Estamos juntos. Nós precisamos nos comprometer com as pessoas nesse nível, de você estar junto com ela na batalha, entrar num jejum se for preciso, entrar num discipulado com ela se for preciso, ensinar, pegar na mão, ajudar essa pessoa a caminhar. Débora falou assim, ele pediu para que Débora acompanhasse. Muitas vezes, irmãos, alguém confia em nós, porque nós oramos e nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus. Ele sabia que ele estava seguro, e que Débora estava segura na mensagem que trouxe para ele, mas sozinho, ele não queria ir. É difícil, muitas vezes, saímos de um problema sozinho. É por isso que nós somos igreja. É por isso que eu e você somos igreja. O que é difícil para mim, muitas vezes é muito fácil para você. Você precisa pegar na minha mão e me ajudar nessa batalha. Eu tenho uma liderança aqui nessa igreja, irmãos, que muitas vezes eu e a pastora ficamos em casa falando, mas é difícil. Mas quando nós olhamos para esses irmãos, que em todo o tempo tem pegado em nossas mãos, tem nos motivado, tem firmado aliança conosco, tem andado conosco, fica tão fácil fazer. Quando nós falamos do tamanho do problema que nós temos que enfrentar, nós achamos difícil. Mas quando nós olhamos para essa liderança, nós olhamos para vocês e vimos o comprometimento que vocês têm conosco, com essa igreja, fica muito mais fácil. É fácil ser pastor nessa igreja. É fácil. Porque Deus colocou pessoas aqui no nosso meio, que em todo o tempo têm ido na batalha junto conosco. Pessoas que não ficam sentadas no banco e ficam falando, só cobrando o pastor. Ah, o pastor tem que fazer isso, ah, o pastor tem que fazer aquilo, ah, o pastor tem que fazer não sei o quê, tem que fazer uma festa, tem que fazer isso, aquilo. Não. Aqui nós temos pessoas que em vez de ficar falando, tem que fazer, elas falam, pastor, vamos fazer. Vamos fazer. E eu olho para vocês aqui, é por isso que nós temos tido muitas vitórias aqui. Porque nós temos pessoas aqui que não vêm trazer mensagem que nós precisamos fazer. Nós temos pessoas que têm comprometido conosco aqui a tal nível que fala, vamos fazer. Débora falou para Baraque, eu vou.
E Baraque disse: só irei se você for. Se você for comigo, se você não for, eu também não irei. Débora disse a Baraque: eu vou, mas a honra da vitória será minha, pois Deus entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Olha, irmão, isso aqui, as mulheres falam de empoderamento feminino. Existe um empoderamento feminino maior do que Débora está nos ensinando aqui. Débora disse para Baraque: eu vou, mas a honra da vitória será minha, pois Deus entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Deus honrou a sua palavra, o Senhor deu vitória. Nós vamos falar muito nesse tempo aqui de empoderamento feminino. E às vezes as pessoas aqui nesse país falam que um símbolo de empoderamento feminino é a Anitta. Deus, aquilo é empoderamento feminino. Empoderamento feminino, querido, é isso aqui, ó. É uma mulher extremamente comprometida com Deus. O maior empoderamento, mulher, se você quiser ser empoderada nesse tempo, não fica ouvindo essas bobagens que a mídia fala, não sabe nada sobre empoderamento. Empoderamento feminino é isso aqui, ó. Uma mulher comprometida, uma mulher de visão, uma mulher profetiza, uma mulher que sabia julgar, uma mulher que tinha a vida dela nos caminhos do Senhor. E ela disse: Deus honrou a sua palavra e disse, lhe deu a vitória. Nós temos várias mulheres aqui que são empoderadas. Mulheres que lutam dia a dia, sabe, com seus filhos para cuidar, para criar. Mulheres que muitas vezes eu fico admirado. Falei, mas como é que essas mulheres podem nos ajudar tanto, com tantas situações para resolver? E essas mulheres são empoderadas, irmãos. Elas conseguem cuidar dos filhos, conseguem cuidar da casa, conseguem trabalhar, sabe, numa empresa, conseguem trabalhar, fazer tantas coisas e ainda, querido, priorizam a obra de Deus. Nós temos vários exemplos aqui de Déboras e mulheres que são empoderadas. Vários exemplos aqui. E o que me dá alegria é saber que nós temos essas mulheres conosco. Mulheres que trabalham fora, mulheres que cuidam da casa, mulheres que têm que cuidar do filho, mulheres que têm que dedicar ao marido, mulheres que têm que cozinhar, lavar, passar. Mas, irmãos, existe uma convocação na igreja, essas mulheres estão aqui. Precisa enfeitar a igreja para uma festa, eles estão aqui. Precisa fazer algo para o bazar, estão aqui. Precisa fazer alguma, estão aqui, querido. Isso é a maior prova de empoderamento feminino. Não é você ficar rebolando numa live. Não é ficar querendo ser diretora de empresa. Amém. Glória a Deus, tem muitas diretoras de empresa que são servas do Senhor. E Deus tem colocado elas em posição de honra e de destaque. Mas o empoderamento é isso. E nós precisamos ter homens empoderados aqui também. E nós temos homens empoderados aqui. Porque da mesma maneira que as mulheres têm feito, eu vejo homens aqui também compromissados com tanta coisa, com a família, com tanta coisa para fazer. Mas nós precisamos de uma convocação, esses homens estão aqui. Essa semana mesmo, nós vamos ter alguns homens aqui que vão passar a semana inteira. Nós vamos trocar toda a iluminação aqui dessa igreja. Nós vamos fazer uma reforma, colocar aqui algumas coisas que estão quebrando aqui, nós vamos arrumar. E esses homens trabalham, esses homens se dedicam nas empresas, têm os seus comércios, têm o seu trabalho. Mas sabe o que eles vão fazer? São homens empoderados, porque eles vão deixar, além deles fazerem tudo o que eles têm que fazer, cuidar da família, trabalhar, ir atrás do sustento, esses homens vão gastar, eles colocam a vida deles na obra do Senhor. Isso é empoderamento. Isso que é empoderamento. Não é você pegar uma placa, sair na rua e ficar protestando, não, irmão. Deus quer nos dar a vitória em todas as batalhas, nos usando como instrumentos seus, mas devemos acreditar que os nossos inimigos são derrotados através do quê? Do comprometimento em jejum, oração, disciplina, leitura da palavra, busca de Deus, busca de estar num grupo de relacionamento, busca de estar nos cultos, busca de servir a Deus, busca de fazer a obra de Deus. É essa maneira que nós vamos conseguir a vitória. Irmãos, que nós possamos, a partir de hoje, e durante todos os outros anos que vieram na nossa vida, que eu e você possamos ser instrumentos de vitórias. Instrumentos de vitórias. Ainda que nesse final de ano, ainda nesse final de ano, irmãos, vou falar de novo, ainda nesse final de ano.
ainda nesse final de ano, eu sou testemunha viva. Porque eu não esperava que Deus ia fazer alguma coisa na minha vida nesse final de ano. Mas um dia que eu vim aqui orar, chorei, me debrucei aqui, o Senhor falou assim para mim, ainda nesse final de ano, eu vou entregar a vitória nas suas mãos. Ainda nesse final de ano, querido, você tem muita coisa para conquistar. E eu creio que 2023, 24, 25, 26, e dali para frente, até quando Deus te chamar ou Jesus voltar, serão anos de vitória em nossas vidas, amém? Em nome de Jesus, porque muitas pessoas, irmãos, necessitam serem encorajadas por nós, amém? Nós já estamos encerrando, fique de pé. Será que a banda pode subir aqui rapidinho, em 2 minutinhos, e nós possamos cantar? E nós vamos orar e nós vamos embora. Mas eu quero que a banda cante esse cântico novamente. E que eu e você possamos cantar esse cântico de uma forma diferente. Não esperando que Deus venha fazer algo para nós vivermos algo novo, mas que nós possamos fazer algo novo e viver algo novo. Eu creio que em nome de Jesus, irmãos, eu creio que nós vamos viver grandes coisas em Deus aqui. Em nome de Jesus. Eu creio que você vai viver grandes